Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou para iniciar uma nova série sobre oração, sobre o que é a oração, como ter uma vida de oração ativa e fervorosa, princípios bíblicos sobre a oração. A ideia é que ao longo desses episódios a gente possa estudar as características da oração. A oração, ela é uma das áreas que movimenta as nossas vidas. Não tem como eu e você nos dizermos cristãos e não termos uma vida de oração. Quando Jesus está falando com seus discípulos no capítulo 6 de Mateus, ele fala, olha, e quando orarem? Essa frase revela uma expectativa de Deus de que a sua criação ore e se relacione com ele. Jesus não fala, olha, e se por um acaso vocês decidirem orar? Não, ele fala, olha, e quando orarem? É uma expectativa de Deus de que eu e você tenham uma vida de oração. E como eu falei ao longo dos vídeos e dessa série, a gente vai estudando alguns aspectos da oração. Mas para a gente iniciar, o que é a oração? Diferente do que muitos pensam, a oração não é uma frase com palavras repetitivas e formais. A oração está longe de ser isso. A oração é um diálogo com Deus. E nesse diálogo não há como ter apenas um interlocutor. Então, numa conversa, existem dois interlocutores. E nós cremos que Deus nos chama não só para conversarmos com Ele, para falarmos com Ele, mas Ele nos chama a ouvir a Ele também. Deus, Ele responde às nossas orações. E Deus, Ele não quer algo formal, repetitivo. Deus, Ele quer sinceridade e amor dos nossos corações em orar, em se relacionar com Ele. Não importa o lugar, a hora, Deus, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. E aí que entra a oração. A oração nos leva a esse lugar de conversar com Deus, de estar sensível ao que Deus quer falar conosco. Mas algo que eu quero ver aqui nesse primeiro episódio é a respeito sobre o que nós devemos orar, né? Que muitas vezes a gente vai orar e parece que tá chato, tá um tédio a oração, mas muitas vezes é porque nós não sabemos o que orar. Então, eu acho que a coisa mais importante que nós temos que entender é que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Nós não oramos pelas nossas vontades, para os nossos próprios desejos, até porque nós somos falhas. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Esse é um dos primeiros princípios da oração. Tanto que em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus, Ele gera essa fé nos nossos corações de que o que pedirmos, Ele nos dará e nos ouvirá. Mas o que nós temos que pedir? Temos que pedir aquilo que está segundo a vontade dEle. E como que nós podemos saber qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é revelada por meio das Escrituras. Um desafio que nós podemos fazer é sempre que não sabemos o que orar, abrir a sua palavra, abrir a Bíblia e orar o que está escrito na palavra. Não tem como fazer uma oração errada quando nós oramos aquilo que está escrito na palavra. Vou dar um exemplo, quando nós pegamos ali o capítulo 27 de Salmos, quando Davi faz uma oração ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então é totalmente bíblico nós orarmos para que Deus nos dê esse coração, de que todos os dias nós o coloquemos como o primeiro dos nossos dias, que Ele seja prioridade, que o Senhor nos dê paixão pela presença dEle, por estar se relacionando com Ele. Então a palavra é um grande e um perfeito manual para nos direcionar na nossa vida de oração. De uma forma rápida, eu queria iniciar essa série tratando sobre esse princípio, que para mim é um dos mais importantes, que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Orar com sinceridade, com simplicidade. Deus, Ele não busca grandes
atrações em meio à oração, porque Ele olha para os nossos corações. Então, um coração rendido, um coração quebrantado, sincero, é essa a oração que Deus vai ouvir. E se nós orarmos com fé a respeito da palavra dEle, da vontade dEle, eu não tenho dúvida, que é o que diz em 1 João, que Ele irá nos ouvir. Ele ouvirá as nossas orações, Ele atenderá as nossas orações. Então, que no seu tempo de oração, se você não souber o que orar, abra a palavra de Deus e ore essa palavra que é viva e eficaz, que traz vida aos nossos corações e nos ajuda a termos uma vida de oração constante e fervorosa. Como repetidas vezes eu falei aqui, essa é só uma abertura dessa série que eu tenho tido desejo de fazer aí sobre os princípios da oração, e nos próximos episódios nós vamos estudar outras características, outras chaves bíblicas para a nossa vida de oração, ela ser constante, ela ser fervorosa. Se você gostou desse vídeo, curta, deixe um comentário aí a respeito de dúvidas que você tem sobre a oração. E aí a gente pode tratar sobre essas dúvidas também nos próximos episódios e compartilha com alguém para que mais pessoas sejam abençoadas por essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima, e que o Senhor nos motive a ter uma vida constante de oração, não por obrigação, mas por amor a se relacionar com o nosso Pai.